Quero falar dessa palavra de uma maneira muito simplificada, muito simples, mas muito eficaz para nossas vidas. Todos acharam? Livro de Atos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Pedro e João subiam junto ao templo a hora da oração nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, ao qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Pode se assentar, glorificando a Deus. Aleluia. Muito bem. A palavra do Senhor nos diz que Jesus, antes de ir ao Pai, ele faz uma simples pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro olha para Jesus e responde da seguinte maneira: Senhor, tu sabes. E Jesus mais uma vez pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro mais uma vez respondeu: Senhor, tu sabes, tu me conheces, tu sonda meu coração. E mais uma vez Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro olhou em seus olhos e disse: sim, mestre, eu te amo. E Jesus olhou para ele e falou assim: então cuida das minhas ovelhas. Aleluia. Uma alta responsabilidade passou para as mãos de Pedro, porque Pedro sabia que Jesus não estava falando de ovelha animal, estava falando do ser humano, que é difícil de se lidar, difícil de se compreender, tem os atos, os costumes difíceis de se resolver, e alguns têm um coração duro demais, outros têm um coração mole demais, que tudo isso se torna difícil de cuidar da ovelha. Algumas querem dar cabeçada, outras querem chorar. Então Pedro entendeu que ali seria uma alta responsabilidade para cuidar das ovelhas do Senhor. Mas Pedro resolve cuidar das ovelhas do Senhor. No livro de Atos capítulo 2, nós vemos que Pedro reúne 120 pessoas, guarda no lugar, porque estavam sendo perseguidos para ser mortos. E Pedro ali insiste no ministério da oração. Ele não fica vacilante, ele não fica perdendo tempo, mas ele aproveita o bom tempo e insiste no ministério da oração. E a palavra do Senhor nos fala que de repente o vento veniente impetuoso tomou todas aquelas pessoas que estavam reunidas, batizados com o Espírito Santo de Deus, e cada um falava conforme o Espírito Santo lhe conduzia. Só que quando eles saem para fora, as pessoas olham para aquela situação, os corações duros, aquele que Jesus está fazendo a obra, está curando, está libertando, está salvando, batizando com o Espírito Santo, e as pessoas ainda duvidam que Deus faz o milagre nos dias de hoje. Eles têm algo dentro deles que chama achômetro. Ele olha: eu acho que não é o Espírito Santo, eu acho que Deus ainda não cura ruim, eu acho que Deus não faz milagre, eu acho que Deus não abre a porta, eu acho que Deus isso, eu acho que Deus aquilo, mas Deus continua sendo Deus, você achando ou não querendo, ou querendo, Jesus ainda é o Pai do milagre. Aleluia. E Ele é o Pai do amor. E foram questionar Pedro: o que é que esses homens beberam? Estão embriagados de mosto? Para quem não sabe, mosto é uma sujeira que fica embaixo do vinho, do álcool.
E se beber que ali se embriaga também. E Pedro olhando assim fala: olha, esses homens galileus não estão embriagados de bebida nenhuma, mas sim embriagados do poder do Espírito Santo de Deus. Quando você está embriagado pelo poder do Espírito Santo de Deus, você já não é dono de si mesmo. É o Espírito Santo que te guia para onde Ele quiser. A palavra nos fala que o vento sopra para onde ele quer e vai, e você não sabe para qual lugar ele se destina. O Espírito Santo é da mesma maneira. Quando ele quer te usar, ele pega você, ele faz coisas que o homem duvida. Mas hoje as pessoas têm uma visão muito errada contra o batismo do Espírito Santo de Deus. Se você não pula, não roda e não fala em línguas, você não é batizado pelo Espírito Santo. Quem disse que para você ser batizado pelo Espírito Santo, você precisa pular, ou rodar, ou falar em línguas estranhas? E a Bíblia diz assim: ai daquele que blasfemar contra o Espírito Santo, esse já está condenado. Olha só, aí eu quero te fazer uma pergunta: quantas vezes você já não duvidou que era o Espírito Santo que estava fazendo e operando dentro da igreja, e você achando: eu acho que não é o Espírito Santo, será que é ele mesmo? Se você fez isso, com certeza você já blasfemou contra o Espírito Santo, e se você fez isso, você está perdendo seu tempo aqui. Não tem salvação. Você pode blasfemar contra Deus, você pode blasfemar contra o Filho, mas contra o Espírito Santo não tem salvação. Condenação eterna. Não tem salvação. Você pode falar que Jesus não cura, você pode falar que Deus não tem poder, mas se levantar contra o Espírito Santo, você já está condenado. É a Bíblia que fala isso, não sou eu. É a palavra do Senhor, já deixa claro. Por quê? O Espírito Santo, ele é delicado. Ele leva a tua oração a Jesus com choro inexprimível. Choro. E não vai lá que nem a gente faz. Dobra o joelho e fala: Jesus, me dá isso, me dá aquilo, me cura aqui, me cura ali, abre a porta, faz isso aqui. Não! O Espírito Santo, ele chega chorando a Jesus, fala: olha, Jesus, olha lá, teu servo, clamando, pedindo a misericórdia. E o que nós fazemos com a primeira oportunidade, que vimos um mover na igreja, trancamos nosso coração e começamos a duvidar do poder do Espírito Santo de Deus. Porque o ensinamento humano, ele não consegue comprovar o mover do Espírito Santo de Deus. A teologia não consegue explicar o mover do Espírito Santo de Deus. E nenhum teólogo e nenhum sabichão vai conseguir explicar o movimento do Espírito Santo de Deus. Quando Davi voltou da guerra todo feliz e começou a dançar para o Senhor, e que a Miriam olhou assim e falou: o rei está louco. Ficou estéril. Quantos no nosso meio não estão estéreis por querer falar o que não deve ao Espírito Santo de Deus? Culto de vitória. Estou dentro da palavra ainda, não comecei a pregar ainda. Aqui é só o começo. Pedro anuncia e começa a pregar para aqueles homens que estavam duvidando do poder do Espírito Santo de Deus. Ele começa a pregar: arrependei-vos do vosso coração, seja batizado para que sejam salvos. E a palavra do Senhor nos fala que mais de 3.000 almas se aceitaram a Jesus como fiel e salvador. Mesmo debaixo de deboche, de riso, o Senhor ainda teve misericórdia e salvou aquelas pessoas. Mais de 3.000 almas.
aceitar a Jesus como fiel e Salvador na vida. Mas isso não é o suficiente. Aí quando nós vemos aqui no livro de Atos dos Apóstolos capítulo 3, nós vamos ver Pedro e João indo para a oração nona. Se nós pegamos no relógio dos judeus, trazendo para o Brasil, a oração nona é às 15 horas da tarde. É a famosa culto da bênção da tarde, ou a tarde da bênção. Por isso que nós vimos muito por aí, tardes da bênção. E eu não sei se você observou que nos cultos da tarde é um culto diferente. Parece que o negócio é mais movido, mais movimentado, porque é cheio da unção. Com certeza tiraram daqui. Só que eles estão indo para a oração. Eles não estavam lá. A Bíblia diz que enquanto eles estavam indo, existia um coxo de nascença. Naquele tempo, um coxo, um manco, um aleijado, teria que andar com um lenço, uma capa vermelha sobre as costas, indicando que ele era enfermo. Não era como outras pessoas normais, podiam transitar normalmente. Ele tinha que ter uma capa vermelha, porque as pessoas sabiam que ele era enfermo, coxo, manco, cego, surdo, mudo. Ele tinha que se identificar. Mas nos dias de hoje, para nós identificar alguém que está enfermo, se ele não falar, nós não conseguimos ver. Ainda mais se for uma doença espiritual, que aí fica mais difícil ainda de se ver. Mas a Bíblia nos fala que alguém trazia esse homem e colocava na frente do templo com a chamada Formosa. Sabe por que Formosa? Existiam algumas portas, vamos falar todos os nomes dela, que esse não é o foco. A Formosa era a porta que entrava os sacerdotes, os apóstolos e os ricos. Entravam por essa porta. Por quê? Porque senão eles não colocariam na porta das ovelhas. Porque na porta das ovelhas era o povo pobre. E existia variações de horários de culto ou de oração para o povo. Eles colocavam o povo da Porta Formosa às 15. E vamos dar um exemplo aqui que às 18, os pobres que entravam por outra porta, não passavam pela Formosa. E quando Pedro e João chegam, o que esse coxo faz? Estende a mãozinha. E eu falo, me dê um ouro, uma prata, alguma coisa para me ajudar. Eu já vi alguns teólogos dizendo que esse homem recolhia dinheiro para um senhor. Ou seja, ele trabalhava para alguém para recolher dinheiro para o seu senhor. Mas Pedro e João não tinham dinheiro, não tinha ouro, não tinha prata, não tinha nada disso. Mas ele chega nesse coxo e fala assim: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Aqui começa a gerar o amor de Pedro para com o coxo. Ele não tinha ouro, não tinha prata, o que ele tinha para oferecer? Se você não tem ouro, não tem prata, o que você tem para oferecer para alguém? Você parou para pensar o que você pode oferecer a alguém? Você diz que não tem ouro e que não tem prata. Você fala que não tem nada. Você fala que você precisa de mais alguma coisa. Se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, eu faria isso. Você não faria. Sabe por que você não faria? Porque ainda você é preso a algumas coisas materiais. E quando você começar a se desprender das coisas materiais, aí sim você vai ter alguma coisa a oferecer para as pessoas. Porque o bem material te prende. Ele te amarra, ele te segura. Essa é a verdade. Quanto mais você tem, mais você quer.
Você não quer se desprender. E quando você não tem, você corre para conquistar aquilo que você não precisa. O que você precisa é de Jesus no teu coração. Aleluia! Somente isso. A Bíblia diz que se você buscar o reino do céu e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. E é por isso que você não precisa de carro, de casa, não precisa nada disso. Mas se você tiver Jesus no teu coração, essas coisas não te farão falta. Glória a Deus. Você não precisará correr atrás da bênção. A bênção vai correr atrás de você. Ela vai correr atrás de você, não você correr atrás dela. E você vê relatos de pessoa que tira o que tem e dá para ele. Chega na esquina, o Senhor está abençoando. Então Pedro olha para ele e fala: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Estendeu a mão e disse: levanta-te e anda. O amor de Pedro, mas ainda não era o suficiente para acontecer alguma coisa. Faltava a fé do coxo. E o coxo começou a se afirmar, se levantou e glorificou a Deus. Aleluia! Porque Pedro ativou a fé dele. O que nós devemos fazer é ativar a fé das pessoas. E sabe como nós ativamos a fé dessa pessoa? É quando alguém vem criticar alguma pessoa para você e você fala assim: faz o seguinte, ore por ela, pede para Deus entrar na vida dessa pessoa. É num ato que a pessoa vai parar para pensar. Se ela é cristã, ela vai parar para pensar, vai falar assim: puxa, por que eu nunca fiz isso antes? Ainda que ela te persiga, que ela fica pegando no seu pé, ore por ela. A palavra nos diz assim: orai pelos vossos inimigos. Mas não, vamos orar não, vamos guerrear contra ele, vamos falar mal dele, vamos falar mal dela, vamos pisar no calo dele, vamos destruir ele. Tu destrói a pessoa que faz de tudo com ela. Aí pela misericórdia de Deus, ele vem, arrebata a tua igreja, leva com ele, aí sobe você e ele que você ficou pegando no pé, falando mal, perseguindo. E aí? Como é que vai ser lá no reino do céu? Vai continuar essa guerra lá em cima? Negativo. É melhor você começar a produzir o amor e a fé na vida das pessoas, para você subir no reino do céu e herdar a coroa da vitória. Foi o que Pedro fez. Pedro ativou a fé naquele coxo, fez ele se levantar no poder do amor. Se nós vemos, o amor é mandamento, temos que cumprir. Se é mandamento, nós temos que cumprir. E por que nós não conseguimos cumprir se é um mandamento? É uma lei, uma regra de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Olha só, é um mandamento. E o que é que acontece que você não consegue amar o teu próximo? Aonde está o problema? É fácil amar aquela pessoa que você gosta, que você convive, amar seu filho, amar seu marido. Mas amar o teu irmão que não mora, não convive com você, é mais difícil. Porque ele é difícil, porque ela é difícil. É esses que nós devemos amar em espírito e em verdade. Imagina se Pedro,
embora Pedro deu vários trabalhos aí que Paulo teve que repreender ele, mas imagine se Pedro ficasse ciumado de Paulo por causa que ele nem andou com Jesus, nem conviveu, nem sentou, nem comeu com o mestre, e ele foi um dos maiores apóstolos. Imagine Pedro perseguindo Paulo, porque Paulo mandou cartas, escreveu várias cartas. Imaginou, Rui, Pedro perseguindo ele? Não ia dar certo, irmão. Jesus não está no barco quando tem diz que persegue daqui, persegue de lá. Jesus não está nesse negócio. A hora que a igreja entender que nós tivemos andar em espírito de verdade e amor com o próximo, aí o Espírito Santo paira sobre a igreja. Aí você vê o ministério deslanchar, crescer, dar frutos. A Bíblia diz assim que a árvore é reconhecida pelos seus frutos. Aí você vai, planta um pé de manga, só que você começa a regar limão. Aí, ao invés de nascer manga, nasce limão, porque você só azedou a irrigação. Você não regou com amor. Que nem aquela parábola que o seu senhor viu lá a figueira, lá sem fruto nenhum, ia meter o machado. O funcionário assim: não, senhor, calma, me dê 3 meses para me cuidar dela. Ele foi lá, cavocou em volta, tirou o mato, tirou tudo aquilo que estava oprimindo sobre ela, e foi regando, jogou adubo. Mas ele falou assim, ó: se daqui 3 meses ela não der o fruto, podei cortar, pode. Mas ele, com o amor, ele teve fé que aquela figueira ia dar o fruto no tempo e na estação própria. A Bíblia nos diz: lança teu pão sobre as águas, e depois de um tempo o acharás. O problema é que eu e você queremos as coisas para agora. Aí eu tenho 28 anos de evangelho, aí eu tenho 10, eu tenho 15. Mas e quando você chegou nos pés do Senhor, cheio de problema, cheio de carrapicho, dava trabalho para o teu pastor, dava trabalho para um, dava trabalho para o marido, dava trabalho para a esposa, e agora você quer se achar na condição de dar ordem para quem está chegando? Que nível espiritual você tem para fazer isso? Que condição espiritual você tem para fazer isso? A Bíblia diz que os mais velhos ensinai os mais novos. Tem pessoas que tem que tomar leitinho e hoje já tem que comer feijoada. Esse aí pode descer que ele aguenta. Mas os que estão no leite não bate não. Não castiga não. Dá leitinho para ele até se fortalecer. É igual uma criança. Você dá a papinha e fica de sorridente dando, como mais ou menos você vai dar. Agora eu vou dar arrozinho com feijãozinho amassado. Aí vai dando para a criança. Daqui a pouco, ó, vou dar arrozinho amassado, feijãozinho, uma carninha amassada no meio. Quando você vê, já está comendo o sólido, arroz, feijão e a carne, e está fortalecido. Aí você pode já colocar peso sobre ele. Mas nós temos pressa. Coloca a pessoa aqui hoje, já quer que a pessoa está pregando. Coloca a pessoa na porta, quer que a pessoa saiba de tudo que acontece na nova da igreja. Na verdade, nós estamos sem paciência com o próximo. Perdemos o amor com o próximo. O amor de muitos já se esfriaram. Já se esfriaram. E como que nós não podemos deixar o amor esfriar dentro de nós? Aleluia. Nós temos que cultivar o amor e a fé dentro de nós. Dentro e fora de tempo. Quando eu estou no centro, eu vejo aqueles mendigos, aqueles moradores, aqueles usuários de droga, corta meu coração, porque eu não tenho condição. Eu sei que a palavra tem poder, mas tem situação que nós temos que financiar na vida da pessoa para ela sair daquilo lá. Eu disse para Deus: Senhor, eu não vou pregar mais para crente.
Qual o fundamento pregar para crente? Qual o fundamento pregar para cristão? Se todos aqui conhecem a verdade, sabem da palavra, nós devemos pregar para aqueles que estão lá fora. Aleluia. As almas lá fora que precisam ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Enquanto nós está parecendo que nós estamos na arca de Noé, fechado, quebrando o pau para ver quem é o melhor dentro da arca, e lá fora está gritando, pessoas morrendo. E nós brigando por status, por lugares. Ninguém vai falar assim, eu vou brigar por causa daquela alma. Ninguém quer ir. Sabe por quê? Porque vai mexer com o seu sossego. Vai tirar o seu sossego mexer com alma. Tira o seu sossego. Pega uma alma para você cuidar, para você ver. Você não dorme direito, não almoça direito, não faz mais nada direito. Por quê? Vira e mexe, a alma está lá. A senhora ora por mim? A senhora faz uma oração por mim? Eu estou com fome. Tem dá um prato de comida? Aí eu tenho que sair. Nossa, eu precisava tanto desabafar. Aí eu tenho que ir no mercado fazer com. Nossa, não estou bem, precisamos conversar. Não, isso aí ninguém quer. Ninguém quer sair do comodismo. É fácil. Sentar lá na casa, pegar o controle, ligar a TV, abrir a geladeira, pegar o que você quer comer na vontade que você quer. Isso aí é gostoso. Difícil é você arregaçar a manga, ir para o mundo lá fora e pregar o evangelho. Aleluia. Cadê o ID da igreja agora? Aonde está o ID que a palavra nos fala? ID, pregar o evangelho a toda criatura. A igreja está engessada. Está engessada. Está morta. Não faz mais nada. Daqui para frente vai fazer alguma coisa. Vai fazer uma festividade. Para quem? Para os crentes. Se Deus me desse condições, eu alugaria um ônibus e prepararia um banquete. Mas eu ia lá para o centro de Campinas, lotava de nego fedido, fedendo dentro do ônibus, colocava na igreja, dava comida para eles, dava banho, dava tudo. Aí sim é obra. Fiquei na Cracolândia 5 anos pregando lá. Entregando sopa, café da manhã, café da tarde, tome palavra. Lá é assim, você fala, Jesus vai voltar, manifesta 50. Agora aqui, você está falando que Jesus está voltando, não tem nego que está disperso assim, ó. Está disperso. Ainda fala, não, eu vou subir. Eu vou para a glória com o Senhor. Está achando que é fácil viver na graça? A graça não tem nada a ver com graça, não de grátis, não. Quantas vezes perdoar o teu irmão? 70 vezes 7. 490 vezes. Diário. Tu consegue perdoar teu irmão essa quantidade? Se o teu irmão pisar no seu pé ou falar mal de você, tu consegue olhar nos olhos dele e falar assim, ó, pastor Daniel, eu te fiz algo, me perdoa. Tu consegue? Consegue nada. E ainda vai e toma a Santa Ceia, tudo de qualquer jeito, e achando que está tudo normal. Satanás está assim, ó. Parabéns, igreja de Cristo. Ó, é a tua igreja. Cadê o amor que o Senhor pregou? Dizendo amar o próximo como Jesus amou a igreja. E a Bíblia fala, se tomai a ceia de forma errada, você está se complicando. Você está se complicando. E aí? Qual vai ser a desculpa que você vai dar para o Senhor? Não perdoa por quê? Não pediu perdão por quê? Qual o problema que você não consegue perdoar? Qual o problema que você não consegue dar amor? Qual o problema que você não consegue fazer o irmão exercer a fé? Não é fácil não, irmãos. Pegar a responsabilidade de um culto da vitória
e fazer o culto andar. Pregador marca, desmarca, chama cantor, não vem. Aí o cara tem que se revirar nos 30. E a Bíblia diz, a igreja é um corpo. Cadê o corpo? Cadê o corpo? Onde está o corpo? Está um braço, um dedo, uma orelha. Aí falta o restante do corpo. Porque Jesus é o cabeça. E se ele é o cabeça, é ele quem dirige a nave da igreja. É ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Eles são os únicos que mandam na igreja. Eu não tenho poder para mandar e ninguém mais tem. O que o Espírito Santo disser, vai ser assim, vai ser assim. O que o Senhor Jesus fala, vai ser assim, vai ser assim. E o que o Deus Pai dizer, vai ser assim, vai ser assim. E acabou. Até a volta de Cristo. Amém, igreja? Fique com essa palavra em nome de Jesus.